problema, não sei quantos foi curado. Algum ateu não gostaria de ser curado? O que faz de nós cristãos nem é sequer o facto de termos fé, porque Tiago nos diz claramente que os demónios têm fé e estremecem. Será que os demónios são cristãos? Será que os demónios sabem que Jesus vai vir? Obviamente sabem. Será que os demónios vão para o céu e vão ser salvos? Não. Nós vivemos num mundo em que existe um conflito entre o bem e o mal, e Jesus descreve esse conflito desta forma: o mundo jaz no maligno. Muitos cristãos ignoram a importância de Satanás neste cenário. Alguns cristãos não acreditam que ele existe, e muitos adventistas também não acreditam que ele existe. Quando alguém diz assim, esta música é do diabo, este filme é do diabo, esta comida é do diabo, esses cristãos dizem assim, vocês veem o diabo atrás de tudo. Parece que o diabo não é inteligente o suficiente para manipular. Eu costumo perguntar, será que existem esquemas por trás do mundo da arte, da fama? Sim ou não? O que lhes parece? Claro. Será que existem esquemas por trás do mundo dos negócios? Sim ou não? Sim. Não precisam responder agora. Será que existem esquemas por trás do mundo da política? Eu disse que não precisavam responder. Porque é que todas as atividades humanas são capazes de ter esquemas por trás escondidos, mas o diabo não é capaz? Será que o diabo é assim, vou usar uma palavra um pouco forte, tão estúpido, que ele apenas se dá por vencido e não se envolve neste conflito de uma forma ativa e dominando o mundo que jaz no maligno? Essa é a viagem que vamos fazer. Mas cuidado quando falamos de segunda vinda, porque muitas das vezes é bom esclarecer. Nós temos que entender que existe um tempo de graça, existe várias situações, e que na situação de Laodiceia temos todo um cenário que nos é apresentado. E o que eu queria mostrar-vos nesta nossa viagem é que a nossa decisão e o nosso rumo pode ir para um lado ou para o outro. Em Mateus, nós vemos, tanto em Mateus 25 como em Mateus 21, que Deus nos mostra claramente uma dualidade, dois grupos. Dois grupos de cristãos. Uns são chamados como sendo as ovelhas e outros são chamados como sendo os bodes. Mas se repararmos, os bodes têm muitas características positivas. Nós vemos que eles chegam e dizem assim, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demónios. Às vezes quando dizemos desta forma, parece algo distante, mas eu gosto de trazer um pouco mais para a nossa realidade. Senhor, em teu nome não fui diretor da escola sabatina. Em teu nome não fui diretor da classe de jovens. Em teu nome não fiz isto, aquilo e aquilo outro. Não fui até talvez pregador. E qual é a resposta que Jesus dá a esse grupo? Não vos conheço. Vós que praticais o quê? Iniquidade. Que iniquidade é esta que Deus está a falar? E como Satanás pode utilizar isso? Coloque-se no lugar de Satanás. Você vai aparecer e vai dizer ao mundo que você é Cristo. E aí vão estar 2 ou 3 cristãos, oba, Cristo chegou. É isso que Satanás deseja? Será que Satanás quer ser recebido por uma grande massa associativa ou por um bandozinho de cristãos? O que lhe parece? Se você fosse Satanás e viesse ao mundo fingindo ser Cristo, queria que no mundo houvesse muitos cristãos para receber ou poucos cristãos para o receber. Amigos, a verdade é que neste momento, Satanás está muito interessado em que o mundo se torne cristão. Ele está interessado em que o mundo se torne religioso. O Espírito de Profecia vai até um pouco mais longe. Ele diz que ao aproximar-nos do fim do tempo da graça, que ao aproximar-nos do fim da história deste mundo, Satanás irá agir como o regente do mundo cristão. Que ele deseja abarcar todo o mundo numa confederação sobre a roupagem do cristianismo. Como é que ele consegue chegar a esse intento? Eu queria que nós entendêssemos o seguinte. Muitas pessoas olham para o quadro profético e elas o veem apenas como uma sequência normal de eventos,
e imaginam Satanás como... Muito obrigado. E imaginam Satanás como um ingênuo. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Se abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus 24, nós vamos encontrar duas passagens-chave importantes de serem entendidas. Uma, no versículo 14, que nos diz que este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Nos últimos 15 ou 20 anos, o cristianismo tem crescido, sim ou não? Estrondosamente, eu diria. Antes os bares estavam cheios e as igrejas vazias. Hoje temos as igrejas vazias? Não, as igrejas estão bem cheias e os bares é que estão vazios. Todo mundo mata no peito e diz: sou evangélico, sou cristão, o sangue de Jesus tem poder, e uma série de outras expressões. Será que o Evangelho do Reino está sendo pregado para que venha o fim, sim ou não? Por que é que não? Bom, para já porque Jesus usa a expressão este Evangelho do Reino. É uma referência definida e não indefinida. Não diz um Evangelho do Reino. E este Evangelho que nós vemos não prega a mesma doutrina. Nós vemos várias igrejas que crescem, mas que não estão de acordo umas com as outras. Então, não pode ser um Evangelho. Segundo, porque, como já vimos, encontramos diferenças. Este Evangelho prega que você é filho do rei e que tem direito a tudo, porque você é príncipe. E o Evangelho anterior de Cristo prega que eu sou príncipe, mas não sou príncipe deste mundo, e aqui este mundo é inimizado com o meu. E que eu nem tenho onde reclinar a cabeça. Não é estranho que o primogênito do rei seja o que tem menos dinheiro de todos os cristãos da atualidade? Será que há algo de estranho se passando? Agora nós vemos o seguinte: antes que consigamos levar este Evangelho a todo o mundo, há que haver um preparo da parte do povo de Deus. E aqui entram os problemas. A maior parte das pessoas pensa que a chuva seródia é uma varinha de condão. Estou muito fraquinho, mas de repente, plim, eu fico cheio de forças. Parece aquele desenho animado do Popeye, não é? Com os espinafres. E tá, agora consigo vencer todas as tentações. Não é essa a perspectiva que se nos apresenta o nosso manual de doutrina. Não é essa a perspectiva que nos apresenta o Espírito de Profecia. Diz exatamente o contrário. Que o selo de Deus não será colocado sobre um homem ou mulher que mantém